Bora lá. O coronelismo no norte e nordeste do Brasil. A gente pensa que é uma fase do Brasil que já foi superada, mas voltou agora em 2023 com muita força. No Brasil e nas áreas urbanas, a gente pensa que não existe mais. De fato, o coronel não existe mais, realmente, mas ficaram os órfãos, né? As pessoas que desejam o coronelismo por não se sentirem parte do mundo. Dentre elas são seus netos, as pessoas que moravam na região, que cresceram nessa lógica. Esses herdeiros já vêm, essa terra do coronel já foi repartida para os herdeiros, já foi vendida, já tem os netos já estão velhos, e eles não enriqueceram. E eles têm saudade do tempo em que aquilo tudo era a fazenda de sua família, né? Então eles atuam tentando sabotar, eles não aceitam que o mundo andou. Essa sensação deles de que eles não cabem no mundo em parte porque eles estão lá sobrou uma pequena parcela ali de um lote para eles, o resto da herança já foi toda vendida, eles não enriqueceram, não tem mais poder político. E outra coisa é porque eles foram jogados nas mídias sociais e eles se deparam com um mundo em que eles não têm repertório intelectual para participar, né? São jogados num mundo onde tem questões geopolíticas, de um universo de conhecimento do qual ele não teve uma educação formal. Ele se sente excluído desse mundo moderno. Mas ele só tem a coragem de voltar a tentar impor o coronelismo porque eles estão sentindo que na zona rural não existe lei, o Estado não chega, né? Não tiveram acesso à educação, eles creem que a polícia não vai lá e que a lei lá continua sendo eles, né? Como na década de 40, 30, 20. Eles cresceram com esses mitos do cangaço, que um revoltado iria provar que é homem e ganhar a admiração dos outros. Então eles crescem, grupo de amigos, bebendo cachaça e um ameaçando o outro de morte, e eles ficam buscando alguém vulnerável, alguém em que eles vão provar para os outros que eles devem ter medo dele, né? Porque não existe mais o coronel, então eles não passa pela cabeça deles que foi o coronelismo que acabou. Eles imaginam que o coronel morreu e que o próximo coronel vai ser ele, um deles. E aí começam a disputar. Eles ameaçam tanto uns aos outros, que vai puxar peixeiro um para o outro, que terminam tendo que encontrar alguém, às vezes uma criança, para fazer uma maldade para que intimide os próprios amigos, né? É óbvio que isso não é uma característica só do Norte e Nordeste. Todo o Brasil tem aquele valentão que põe uma arma na cintura e sai pela cidade buscando um pretexto onde ele vai ser o justiceiro que vai provar que é o homem, né? Mas nesse ano 2023 tem aparecido muitos relatos. Inclusive teve um youtuber lá do Pará, de Santarém, que sua propriedade foi vandalizada, né? Depredaram as árvores lá, não vou entrar em detalhes, mas isso está acontecendo muito. Eu tenho percebido que
várias pessoas que eu acompanho estão se queixando disso. Esses vândalos, eles órfãos do coronelismo, eles têm um ressentimento contra a educação formal, porque como eles não tiveram acesso à educação, eles se sentem excluídos do mundo. Então tudo que for científico, eles têm ódio, né? Isso aí vai se encaixar à lógica neoliberal, né? É uma das forças que deu força ao coronelismo no século XXI, foi o neoliberalismo, que aqui vem através de uma mágoa contra o estudo. Eles são muitas vezes vistos como pessoas simplórias, com um comportamento primitivista, né, que podem ir de um comportamento lúdico, sentimental demais, tá entendendo? E de repente se tornarem extremamente agressivos, né? Porque eles são muito paternalistas. Eles veem o forasteiro no primeiro momento como a figura do coronel, uma coisa paternalista, em que vai ser um coronelzinho novo, o paizinho deles, né, que vai dar o emprego a eles, vai dar um roçado para ele capinar, vai ficar doando coisas. E a partir da primeira contrariedade que ele tiver, ele vai se sentir no direito de se vingar dessa pessoa. Isso é descrito em vários livros, inclusive livros de história do Brasil, período colonial, quando se tentava educar os tapuias, né? Uma característica dos tapuias era essa, serem extremamente lúdicos e paternalistas. Eles parecem pedintes, ficam tudo, eles acham que o paizinho deles vai tratar ele como um filho, né? O coronel tipo adota ele na fazenda, e quando é contrariado acontece um massacre, como aconteceu, tem registrado um massacre no Ceará. Bom, isso é registrado na história. Há registros de que teve um massacre de tapuia lá no Ceará, que não sobrou nenhum dos colonos, uma revolta porque eles se contrariaram com os senhores e deixaram de ser afetuosos, né? É mais ou menos desse jeito que até hoje ainda é. E outra característica é uma espécie de misticismo. Estão sempre em busca de misericórdia, esperando misericórdia, acreditam muito em milagres. É o paternalismo. Esses herdeiros, os nativos que cresceram nessa lógica de exploração, eles já têm filhos, netos, e esses netos são aliciados pelas facções, pelos crimes organizados, pelo crime organizado. Os filhos maiores vão o trabalho que os pais não fizeram de ganhar o respeito através da violência. O filho que faz parte da facção se torna uma esperança para ele, né? Ele põe o filho na frente como o valentão que vai impor a lei paralela deles. E os filhos menores, as crianças, estão sendo botadas para... E outra coisa que essas crianças estão fazendo é se virem de mensageiras para intimidar as vítimas e quem investiga. Porque aí não dá problema para eles, né? Porque
no fundo eles sabem que esse mundo deles já acabou. Isso é um dos motivos pelos quais eles tentam ocupar os conselhos tutelares, que é para que eles não percam a tutoria dessas crianças que estão sendo criadas dentro de facções. Quero deixar uma mensagem final aqui para que você não se intimide, você que mora no campo, não se intimide. Essas pessoas têm um histórico tão grande de confusão que elas causam, de ameaça, de briga, de extorsão, de corrupção, que elas terminam tendo que ir embora. Elas fogem até envergonhadas, porque a modernidade não freia, né? A impressão que ele tem de que o Estado não vai chegar lá é porque é ele que foi excluído do Estado. Então ele pensa que não existe Estado. Ele, quando se depara com a realidade, vai ser da pior forma possível, porque antes da década de 20, 30, 40, o cangaceiro era visto como um herói e depois os jornais passaram a tratar essas pessoas como simples marginais, né? Então, quando a lei chegar, não vai a sociedade, ou a lei não vai ser a lei do coronel que vai livrar ele. Ele pensa que vai haver um fazendeiro que vai pagar um juiz e livrar ele, ou então o que ele vai ser tido como um herói, né? Porque protegeu a fazenda dos forasteiros da civilização. Isso a gente percebe em relação à ecologia, em disputa com os atravessadores. Esses herdeiros de fazendeiros são os mesmos que já têm um esquema estabelecido de venda da produção agrícola, e a nova economia que avança na zona rural, ela, quando não cede à pressão dos atravessadores, ou então surge essa nova consciência do século XXI mais ecológica, então eles se colocam sabotando, roubando, como se fosse direito deles ainda que aquela produção agrícola ser deles, né? Eles pensam que a terra é deles e que vai ter que vender a eles pelo preço que eles querem. E para eles conseguirem esse objetivo, eles adotam práticas medievais. A gente sente como se tivesse regredido a um período medieval, ou como no tempo da invasão holandesa, em que a Inquisição, no tempo medieval, a Inquisição fazia calúnias contra os moradores das terras que ela invadia, nas colônias, e ela mesma julgava, ali baseado numa fofoca, numa calúnia, e eles vão criando fofocas, achando que a justiça é assim, no tempo, como se fosse ainda no tempo da invasão holandesa em Pernambuco, que do mesmo jeito que o período medieval, os holandeses faziam do mesmo jeito, a WC, a Liga das Índias Ocidentais, faziam que ela, quando chegava em Pernambuco, invadia as residências dos moradores, inventava ali uma dívida de honra ou algum crime, ou dizia que a pessoa era louca, e baseado nisso elas tomavam os bens dessas pessoas, né? Para que isso esteja chegado a esse ponto, é porque eles creem que não existe Estado, que o Estado não chega aqui, que a justiça não chega aqui, né? Então, deixar uma mensagem para você que mora no campo: não se intimide, não se intimide com essas pessoas. Eles vão espernear, vão vandalizar, vão tentar destruir tudo, e no fim eles vão ter que fugir, né?